Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, mais um dia na tua santa presença, agradecendo ao Senhor. O Senhor é tremendo, o Senhor é fiel, sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Deus seja louvado, teu santo nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje, perdoa, Pai, nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra, Pai, nós do mal, porque teu é o reino e poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Bom dia, Espírito Santo, bom dia, meninas, bom dia, meninos, mais um dia na tua santa presença, agradecendo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, meninas, bom dia, meninos. Aqui, a palavra de hoje é aqui em A Cura do Paralítico. Entretanto, no barco passou para outro lado e chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico, de Jesus, tô falando de Jesus, né? Deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, e disse paralítico, filho paralítico, disse o paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoado estão os seus pecados, perdoados são os teus, tá perdoados os teus pecados, né? Eis que glória a Deus, algum dos escribas dizendo entre si ele blasfemava. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta e anda? Ora, porque saiba que os filhos do homem têm na terra autoridade para perdoar pecado. Disse então disse ao paralítico, levanta-te, tome a tua cama e vai para a tua casa. E levando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se, glorificou a Deus, que deram tal poder para o homem. Para o homem. O 9. Se Jesus, passando diante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse, se alguém me segue-me. E ele, levando, seguiu. Aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. Assentaram-se juntamente com Jesus, e os seus discípulos. Glória a Deus. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos. Fariseu dizendo aos seus discípulos, por que porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe, não necessita de médico os são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero que não sacrifício. Eu não quero sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo, mas os pecadores que se arrependem. Glória a Deus, aleluia. Então ele
tem a cura aqui, né, do paralítico, né? E agora aqui foi chamado, né, de Mateus, chamou Mateus. E aqui tá falando que é tá falando dos discípulos, né? E os fariseus, uma conversa entre eles, né? Não é necessita. Jesus, porém, lhe ouvido e disse: Não necessita de médico, os são. Os são, tá falando do são aqui, espiritual, tanto aqui da terra, uma pessoa, né? Curada, uma pessoa que não tá doente, não precisa de médico. E nem no mundo espiritual também. A pessoa que já é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ela não necessita de. Ela não é. Como que é? Ela não precisa ser curada, porque ela já está curada, né? Está limpa. E aqui está falando tanto da terra como no céu também, da limpeza espiritual e da limpeza aqui, da cura daqui da terra, né? E Deus, ele tem, o Espírito Santo tem poder para curar tanto espiritual como a doença aqui da terra também. Por isso que ele fala na palavra, que nem ele disse aqui na palavra, quer ver? Não necessita de médico, os são, mas assim os doentes. Ide, porém, e aprendei, porque significa misericórdia. Eu não quero sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo. Aí o justo é aquela pessoa que foi lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, né? E ela uma pessoa transformada. Então ela se torna uma pessoa justa, né? E aquele que está enfermo, aquele que precisa de ajuda tanto espiritual como aqui da terra e espiritual também, né? Não necessita de médico. Não que uma pessoa que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ela não adoece aqui na terra, adoece. Mas só que está falando do mundo espiritual. Mas a gente traz também para aqui para a terra também, que é os dois, é o céu e a terra, né? Não necessita dos médicos, são mais sim dos doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero que não sacrifício, quero que não sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo, mas os pecadores que arrepende. Então, tô falando aqui do arrependimento, né? A partir do momento que a pessoa se arrepende de tudo aquilo que ela fez de errado aqui na terra, independente do tempo e da ocasião, ele se arrependeu, né? Que ele tá falando aqui, eu não vim chamar o justo, mas os pecadores que se arrependem. Aí vem aqui a outra parte que eu não vou ler no dia de hoje, eu tô parando por aqui até o 13, né? E aqui em Marcos, eu tô falando aqui dos discípulos, né? De Jesus. E aqui em Marcos é o 17. Estes sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão demônio, falarão em novas línguas. Isso aqui é para os lavados e remidos, né? E pegarão nas serpentes. E bebei alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Essa parte do enfermo e sararão tanto faz no mundo espiritual, né? A cura espiritual, como a cura que é quando uma pessoa está possuída pelo inimigo, né? Pelo Satanás, ela precisa de oração para se libertar, para se liberta, né? Então aí ele fala aqui, como diz que ele fala aqui, ó.
Ide, porém, e arrependei, porque significa, significa misericórdia, que quero que não sacrifício, não quero sacrifício, porque eu não vim ao chamar o justo, mas o pecador que se arrepende. Então essa aqui é uma cura, né? Uma cura. A pessoa se arrependeu, ela em oração, a gente orando, ela é curada. E aqui, ó. Pegarão sobre. Oh, meu Deus, vou ler novamente. Pegarão na serpente, bebeis alguma coisa mortífera, lhe fará dano algum. Aqui tá falando id, né? Id todo mundo, pregar o evangelho e todas a criatura. Ele está falando no dia de hoje, Jesus está falando no dia de hoje, tanta cura espiritual como aqui da terra, tá bom? A pessoa, libertação, né? E quem crê e for batizado será salvo. Está falando do batismo, né? Mas quem não crê será condenada. Esses sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegará a serpente e beberá alguma coisa mortífera, coisa veneno, alguma coisa assim, né? E não lhe dará danos algum. Porão as mãos sobre os enfermos e serão enfermos e sararão. Nossa. Então, esse sararão significa não necessita de médicos são, mas assim os doentes. Sararão a pessoa que é doente. Glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa, né? Fica para a meditação de todos, em nome de Jesus, todos nós, né? Precisamos de cada dia estar procurando mais a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aprendendo mais do Senhor, né? Tomar água aqui. Orar o Salmo 91. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas tuas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leões e áspide, calcarás o pé do leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, poloei a salve. Conhece meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Cessá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela água, pela palavra, pela oração. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Apresento o café para o Senhor. Tudo vem do Senhor, tudo é para o Senhor, para glorificar o teu santo nome, Jesus. Porque o Senhor é tremendo, o Senhor é fiel. Que Deus seja louvado, a honra e glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meninas e meninos, vou ficando por aqui, tá tudo bem com vocês, né? Essa palavra maravilhosa. Cada dia nós estamos aprendendo, né? Do Senhor, a palavra dele. Eu sempre não esqueço, é como uma escola, né? Cada dia nós aprendemos um pouquinho do Senhor Jesus, né? E a palavra do Senhor não cansa, né? Ela não cansa, todo dia ela está renovando. Cada dia nós precisamos dela, né? Nós necessitamos da palavra do Senhor. Porque sem ele nada somos, sem ele nada podemos fazer. Tem uns sábado abençoado, não só o sábado, todo esse fim de semana. Que Deus esteja cuidando de cada detalhe da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma.
que nós venha fazer a vontade dele, não a nossa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tenha um bom dia, um bom almoço com a família, com os amigos. Que Deus proteja, livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Que todos na paz, que todos com Deus. Até o próximo vídeo. Jesus ama todos nós e eu amo em Cristo Jesus. E eu volto se assim, ó Deus, eu permitir. Tchau, meninas. Tchau, meninos. Que todos com Deus. Que todos na paz.